Olá pessoal do terceiro ano, essa será a nossa quarta aula sobre a Primeira República no Brasil, né? Vai dar seguimento à aula 3, onde nós falamos sobre as revoltas que ocorreram no campo, né? Canudos, Contestado e o Cangaço, e na aula 4, para terminar aí a Primeira República, eu vou falar sobre as revoltas na cidade e o movimento operário, né? Que ocorreu na Primeira República do Brasil. Então nós vamos falar basicamente de duas revoltas, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, começando pela revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. Então, qual é o contexto? Rio de Janeiro, capital do Brasil, então lá ficava o presidente da época, Rodrigues Alves, um paulista, representante da oligarquia cafeeira, e que ele teve um projeto de modernizar e higienizar o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, capital, desde o Brasil Império, e que não era muito, não estava preparada para esse mundo moderno. Ruas estreitas, poucas árvores, o porto, um acesso difícil. Então, Rodrigues Alves planejou modernizar, ele queria entrar para a história como o presidente que modernizou o Rio de Janeiro. Então, primeira coisa que ele queria era ampliar as avenidas, para o acesso urbano melhorar. Para isso, logicamente, o que ele vai fazer? Para eu ampliar a avenida, eu preciso derrubar a casa. E lógico que vocês já sabem quais casas vão ser escolhidas para serem derrubadas. Então, vai ser o projeto Bota Abaixo, que vai derrubar 600 cortiços, 600 moradias coletivas, e a gente relembrando como que eram essas moradias coletivas, trabalhando aí com literatura, que vocês vão ler aí, o Cortiço, já leram. Então, essa habitação, antiga habitação dos ricos do Rio de Janeiro, que moravam ali no centro, eles vão para bairros nobres, deixam aquela moradia, como ninguém quer aquela moradia, ela acaba virando um cortiço, ou seja, várias famílias vivendo ali. Então, 600 deles vão ser derrubados, e aí você multiplica por 5, 6 o número de famílias que moram ali. E mais 700 casas também vão ser derrubadas. No total, nós vamos ter 14 mil sem-tetos gerados pelo projeto Bota Abaixo. Então, 14 mil pessoas que antes tinham sua residência e agora vão ser obrigados a se favelizar. Então, aonde sobrou espaço para eu viver, nos mangues e principalmente nos morros, onde era proibido construir, mas por falta de moradia, esses moradores que tiveram suas casas arrancadas deles, sem nenhuma contraproposta do governo, eles vão habitar esse morro e esses mangues. Então eu tenho o projeto Bota Abaixo, que vai gerar já uma revolta gigantesca na população. Esses bairros pobres, essa favela, comunidade que vão ser criadas, logicamente não tem nenhum amparo do governo. Então não tem água, não tem esgoto, não tem luz, não tem coleta de lixo. E como eles vivem no morro, o lixo acaba se acumulando, já que a prefeitura não recolhe, no pé do morro. E o que gera muito rato, muitas doenças. Então o Rio de Janeiro vai passar por uma crise sanitária muito grande. E para resolver essa crise, o nosso Rodrigues Alves vai colocar como ministro da Saúde, o Oswaldo Cruz, o sanitarista Oswaldo Cruz, um dos mais famosos do Brasil. E ele vai copiar projetos lá da Europa que deram super certo, que é a vacinação obrigatória. Vamos vacinar todo mundo. Uma vez que a pessoa esteja imune à doença, diminui muito o problema. Além disso, tirar a água parada para curar a febre amarela, que era outro problema. E aí vocês sabem até hoje lá o mosquito da dengue. Então eram esses os projetos. Só que ele foi extremamente mal feito. A população não foi alertada da vacinação, então a população não vai saber para que serve aquilo, uma população desinformada, e além disso, a vacinação vai ser feita de maneira violenta. Então eu vou lá, invado a casa da pessoa e obrigo ela a se vacinar.
né? Então, isso vai gerar uma onda de revolta muito grande no Rio de Janeiro, que vai ter, lógico, como base aqueles 14 mil sem-tetos criados pelo governo. Então, as pessoas já estão revoltadas, alguém tenta invadir sua casa para te vacinar ou para procurar água parada. Então, a população vai todas as ruas, começa a destruir bonde, destruir lojas e marcham em direção à sede do governo, que fica ali no Rio de Janeiro. A polícia, logicamente, vai tentar impedir, mas aquela massa de pessoas vai atropelar a polícia e o exército vai ser obrigado a ser convocado para proteger o governo, né? Para tentar acalmar as pessoas, Rodrigues Alves vai decretar, vai abolir a vacinação obrigatória. E aí, com o fim da vacinação obrigatória, o movimento se dispersa, né? As pessoas pouco a pouco voltam para suas casas e aí o governo pode procurar os principais líderes, prender, mandar para a Amazônia, né? E tentar resolver aí a situação. Mas aí isso mostra a crise urbana que nós estávamos vivendo, as tensões que nós estávamos vivendo, no caso aí no Rio de Janeiro, a nossa capital. A segunda revolta vai ser a revolta da Chibata, né? Que esse nome já está caindo em desuso, mas ainda cai no vestibular, porque dá a impressão que as pessoas se revoltavam em pró da chibata, né? É a revolta contra a chibatada, que é aquele ato lá da época do Brasil Império, da escravidão, quando o escravo cometia algum deslize na cabeça doentia do seu dono, ele era punido com chibatadas, né? Chicotadas nas costas, aí dependendo de quanto o patrão queria, o dono do escravo queria se vingar dele. Então nós temos uma marinha, né? A escravidão acabou, né? Lógico, já estamos no Brasil República, e nós temos uma marinha bem dividida, né? Eu tenho os oficiais brancos de classe média alta e eu tenho os marinheiros pobres, em sua maioria afrodescendentes. E as relações, né, nessa marinha continuavam sendo as relações lá da época do Brasil Império, né? Então, a punição para o marinheiro que cometesse qualquer deslize era prisão com pão e água, então você vai ficar 1 mês preso comendo só pão e bebendo água, ou chibatada, que eram as famosas 25 chibatadas. Então, se o oficial achasse que o ato cometido por aquele marinheiro merecia uma punição mais severa, ele era preso no navio e na frente de todos os outros marinheiros ele recebia as 25 chibatadas. Um fato ocorrido em 1910 com o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, obviamente negro, afrodescendente, ele vai ser punido com 250 chibatadas. Então, o seu oficial, né, ao ler ali as regras da marinha, confundiu 25 com 250, né, e deu 250 chibatadas no marinheiro. Os seus companheiros se revoltaram enormemente, né, liderados por João Cândido, outro marinheiro afrodescendente. Eles vão tomar o navio Minas Gerais e o navio São Paulo, que estavam ali atracados no porto do Rio de Janeiro. Vão pegar seus canhões, virar em direção ao Palácio do Governo, agora com o presidente Hermes da Fonseca, e vão ameaçar, caso o governo não atenda às suas reivindicações, explodir o palácio, literalmente. O que eles exigiam? Olha que absurdo. Eles exigiam o fim do castigo físico, né? Parar de apanhar, né? Nós vivemos numa república, então meio óbvio, né? Eles pretendiam aumentar o seu salário de fome para ter uma condição um pouco mais digna, queriam melhor alimentação. Olha aí, pão e água não estava sendo muito legal. E eles queriam, lógico, o perdão aos participantes da revolta, lembrando que membros da força militar são impedidos por lei de se revoltar. O governo, morto de medo, né, já que eles estão com canhões apontados para o palácio, eles aceitam todas as reivindicações. Então Hermes da Fonseca aceita as reivindicações, os marinheiros então libertam os oficiais, entregam o navio e lógico que o governo não vai cumprir a sua parte, né? Então vai atrás de todos os marinheiros revoltosos.
aqueles que têm um papel menor vão ser expulsos da Marinha e os líderes, como João Cândido, vão ser presos, né, na famosa Ilha das Cobras, né, a principal prisão onde eles são mandados, onde a pessoa em geral morria, né, era um lugar enviado para se matar as pessoas. João Cândido foi um dos poucos que sobreviveu, né, e como todo herói nacional, morreu pobre, sem patente do exército, da Marinha, né, que ele foi expulso da Marinha, sem aposentadoria, lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele era um vendedor de peixe quando ele morreu. Então essa é a segunda revolta do Brasil, da Primeira República do Brasil, na cidade, né? Não por coincidência, sempre na cidade do Rio de Janeiro. E para terminarmos esse capítulo 17 do livro novo, um pouquinho sobre o movimento operário no Brasil. O que é o movimento operário? Os trabalhadores, né, em geral, vinham para o Brasil, né, imigrantes, né, mandados lá da Europa, desempregados ou alguns líderes sindicais. Estavam dando problema lá na Europa, os italianos, os espanhóis mandavam para o Brasil. E aqui eles encontraram, logicamente, as piores condições de trabalho possíveis, análogo à primeira Revolução Industrial. Então, baixo salário, trabalho excessivo, condições insalubres, tudo de pior tinha no Brasil, né? E eles começaram a lutar pelo fim disso. E a luta deles vai ter início em 1906, com o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que exigia a jornada de 8 horas. Esse era o ponto principal. Regulamentação do trabalho feminino e fim das multas, né? Então, se eu derrubar alguma coisa, não sai do meu salário. Esse encontro foi marcado por o plano de ação deles, era a greve, né? Parar de trabalhar, e em resposta a essas greves foi criada a Lei Adolfo Gordo, né? Que pretendia expulsar do Brasil todos os estrangeiros que participassem de sindicatos, de greve. Então, deu uma diminuída, mas em 1917 ela volta extremamente forte com a greve geral que levou aí quase que o Brasil inteiro parado. Como o Brasil inteiro parou, os empresários e o governo não teve outra saída a não ser dar o que os grevistas queriam. Então foram as primeiras conquistas, né? O aumento do salário, melhores condições de vida, liberdade, né, para os grevistas presos e a liberdade de se reunir, ou seja, o sindicato legalizado, né? Como esses sindicatos, em sua maioria não, todos, eles eram contra o sistema capitalista, vai ter a ligação deles a dois movimentos principais. No Rio de Janeiro, o movimento anarquista, em São Paulo, o movimento socialista. E esses movimentos, com a Revolução Russa de 1917, vai criar-se o Partido Comunista Brasileiro, com importância muito pequena politicamente, mas no meio operário de uma importância muito grande. A gente vai falar muito sobre esse partido ao longo das aulas, né? Com esse partido que quase sempre está na ilegalidade, na clandestinidade, mas sempre um dos principais aí no movimento operário e na luta dos trabalhadores. Tudo bem? Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online sobre a Primeira República, os 4 vídeos, e na próxima aula a gente vai entrar na crise de 1929. Um abraço!